Olá pessoal, começando aí nossa aula de História, Política e a Música Brasileiras a partir de 1968. É uma aula da primeira série do ensino médio, aula 2 do terceiro bimestre, tá? De História. E a gente vai estar falando agora dos movimentos de resistência através da música. É só um recadinho, lembrando que esse slide, esse vídeo não é uma videoaula de história, né? Na verdade, esse vídeo ele pretende aí analisar o material digital do Estado de São Paulo, né? Como é que está funcionando. E se você tiver dúvida, você pode tirar com o professor durante a aula, ou se você que está assistindo esse material, você pode colocar lá nos comentários, que assim que eu puder, eu posso estar retornando para você através dos comentários, tá? O conteúdo, a gente vai falar da ditadura civil-militar e os movimentos de resistência estudantil e da juventude. Aqui a gente tem Geraldo Vandré, ele é vivo ainda, né? O Geraldo Vandré foi um cantor importante desse período, ele tinha várias músicas, né, de resistência e é sobre ele e outros que a gente vai estar falando nessa aula. Aqui, para começar, a gente tem alguns questionamentos, como, para você pensar, na atualidade, como os jovens lutam pela democracia e pelos direitos humanos? Essas questões já estão consolidadas no Brasil? Qual a importância de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária? Pensa um pouquinho. Vamos lá refletir? Vamos lá. Para começar, né? Na atualidade, como os jovens lutam pela democracia e pelos direitos humanos? Através de ativismos, manifestações, engajamento político, redes sociais, educação, conscientização, né? São algumas desses instrumentos, né, utilizados pelos jovens. Essas questões já estão consolidadas no Brasil? Percebemos que ainda não, né? A consolidação da democracia, dos direitos humanos é um processo contínuo, né, de engajamento de vários setores da sociedade civil, da mídia, instituições, de nós cidadãos, né? A gente precisa participar. Qual a importância de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária? Uma sociedade justa e igualitária é uma sociedade mais próspera para todos. Quando todos têm as mesmas oportunidades de sucesso, o país como um todo se beneficia, né? Há mais inovação, criatividade, produtividade e também isso impacta, né? Menos crimes, menos pobreza, mais igualdade. Para começar, na aula anterior a gente falou um pouquinho da cena musical brasileira de 1968, né? Essa imagem que vocês estão vendo é da banda Os Mutantes, formada por Arnaldo Batista, Rita Lee, Sérgio Dias, né? Falamos um pouquinho aí daquele texto, né, do Jornal da USP e a cena musical brasileira de 1968, os festivais que aconteceram e etc. Né? Lembrando que a gente está falando de um momento histórico onde havia a ditadura militar, né? A gente lembra que era um momento, de 1964 até 1985, período de 20 anos mais ou menos, marcado muito pelo aparato da repressão, né? Então a gente havia censura, tínhamos sequestros, torturas, execuções, né? E como resistência, os jovens, né, alguns setores da sociedade fizeram aí uma frente ampla. Os artistas, principalmente através das artes aí, cinema, música, dança, teatro, né, faziam essas manifestações artísticas como meio de resistência, né, para uma tentativa de volta à democracia. Tivemos também nesse período luta armada, lembro aí da guerrilha do Araguaia, enfim, né, o que a gente está falando aqui é um momento que o Brasil passou, né, de muita censura, e a arte, através dos artistas, né, foi um instrumento para a volta da democracia, que só vai acontecer após 85, perfeito?
Foco no conteúdo. Na década de 1960, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, que havia tomado o poder em 64, governou o país até 1985. O regime militar foi marcado por uma série de restrições às liberdades civis, censura à imprensa, perseguição política, o que acabou gerando uma forte resistência por parte da sociedade civil. No âmbito econômico, o país passava por um momento de desenvolvimento, com a implantação de políticas de industrialização, modernização da economia, mas que também gerava desigualdades sociais e regionais. No plano cultural, os anos 60 foram marcados aí por movimentos de renovação, com a emergência da bossa nova, estilo musical, do teatro de arena, do cinema novo, do tropicalismo, que influenciaram não somente a produção cultural brasileira, mas também alcançaram projeção internacional. Jovens se mobilizaram contra a ditadura militar, participando de movimentos estudantis, sindicais e populares. Houve uma série de manifestações e protestos contra o regime, que foram reprimidos com violência pelas autoridades. O material aqui que vocês têm, ele tem um texto, que ele vai pegar aí recortes do texto maior, A Cena Musical Brasileira de 68. Peço para vocês lerem novamente, se aprofundarem, eles vão falar um pouquinho da questão do samba, dos outros estilos musicais da época e dos festivais que aconteceram na Globo, na Record, Foram festivais onde essas músicas de protestos foram implementadas, apresentadas à sociedade, Também aqui você tem, através da leitura de texto, algumas perguntas, O que é o assunto, qual é o assunto principal do texto, Quais eventos históricos ocorridos em 68 o texto está se referindo, Porque na época a música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, tornou-se um hino da juventude, Depois você, dentro da sala de aula, você vai estar aprimorando aí, fazendo uma reflexão sobre esse texto, tá bom? Aqui na prática vai também haver uma correção dessas perguntas, Aqui é só para pontuar mesmo, em sala de aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Depois, o material tem aí um vídeo para que os alunos possam assistir, e uma proposta. Assista ao vídeo para refletir acerca do movimento tropicalista. Relacione o surgimento do movimento ao cenário político, social, cultural dos anos 1960 no Brasil. Caso seja necessário, pesquise em fontes confiáveis para responder ao que se pede. Hélio Oiticica defende a Tropicália como uma posição estética diante das coisas. A Tropicália, foi um dos movimentos musicais desse período aí, criado aí por vários artistas, cito aí Caetano, Gilberto Gil, lá nos anos 60. E esse movimento ele foi marcado aí por uma forte inovação estética, e comportamental. Então, esse movimento da Tropicália tentava aí fazer uma oposição àquela música comportada, muitas vezes ali do Roberto Carlos, Jovem Guarda, que estava também, era um outro movimento da época. E essa juventude dos tropicalistas, eles faziam música aí para protestar contra a repressão, misturavam rock, poesia, utilizavam aí guitarras elétricas. Isso foi uma inovação e também teve muita gente que não gostou, porque estavam falando que as guitarras estavam americanizando a música brasileira, Então a Tropicália foi um movimento também muito importante nesse período, Depois a gente vai citar também a questão do rock, Somente ali o rock nascente em Brasília também vai ser um outro movimento importante desse período, Lembrando aí que nos anos 64 e 85, chamados anos de chumbo, as rádios só tinham permissão, as rádios, a principal
meio midiático da época, só tinham permissão para tocar músicas de cunho político, que elogiavam o Estado, né? Os artistas aí usavam então as suas obras para burlar isso daí, como forma de protesto, né? Através de letras que usavam metáforas, né? Então é um momento aí muito criativo da música brasileira, porque através da música esses artistas conseguiam protestar, né? Aqui é o vídeo, né, proposto. Depois, em sala de aula, você vai estar aprofundando nisso. Na expressão posição estética das coisas, né, que o outro slide ele vai estar falando, ele vai falar um pouquinho dessa estética criada durante os movimentos artísticos da época, principalmente o movimento tropicalista. Essa é uma capa, tá, do Tropicalia, o Panis et Circense, do latim, né, pão e circo, e também vai estar falando para você esse slide, para você observar a imagem, essa capa do LP, né, e tentar descrever quais eram as propostas estéticas do movimento tropicalista, né. Essa imagem aqui está cheia de símbolos, depois em sala de aula a gente aprofunda isso também. Opa! Outro slide presente aqui são algumas músicas, né, famosas da resistência durante a ditadura militar. Aí, né, eu peço que depois vocês entrem no Spotify, no próprio YouTube, para tentar ouvir um pouco dessas músicas. Elas caem muito em vestibulares, concursos. É interessante, se você não tem o hábito de ouvir essas músicas, é legal a gente ter o contato com ela. Então aqui cita Cálice, do Chico Buarque e Milton Nascimento, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, O Bêbado e o Equilibrista, Elis Regina, e Como Nossos Pais, também de Elis Regina. Temos outras, né? A banda, temos também músicas ali na década de 80 com rock, enfim, vamos ficar aqui nessas 4 aqui. Se você não tem o hábito de ouvir, por favor, entra no YouTube, entra no Spotify e tenta ouvir essas músicas aí para entender um pouquinho o que seriam essas letras cifradas dessa época, né, como forma de resistência. E aí, para a gente terminar, né, esse momento aqui, explicando um pouco o que são esses slides, vem aqui essa proposta, né? O que aprendemos hoje? Então, na década de 60, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, que havia tomado o poder em 64, que governou o Brasil até 1985. O regime militar foi marcado por uma série de restrições às liberdades civis, censura à imprensa, perseguição política, o que acabou gerando aí uma forte resistência por parte da sociedade civil. No plano cultural, os anos 60 foram marcados por movimentos de renovação cultural e artística, com a emergência dos estilos musicais como bossa nova, teatro de arena, cinema novo, tropicalismo. Jovens se mobilizaram contra a ditadura militar, participando de movimentos estudantis, sindicais e populares. Então, o tema principal da aula é essa juventude que acaba, né, se movimentando, participando desses movimentos de resistência. E aí, né, a aula fala muito dos artistas, né, principalmente através das músicas, que vão usar a letra das músicas como forma de protesto. Aí também, né, o material propõe que você faça as tarefas sugeridas no centro de mídias, né? Depois o professor vai estar pontuando como que você faz para realizar essas tarefas. E é isso. Se você tem dúvida, por favor, tire a sua dúvida durante as nossas aulas. E você pode deixar também ali o comentário no YouTube. Assim que eu puder, eu posso estar tirando as suas dúvidas aí. Tá bom? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau.